Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 3 de abril de 2025 e o título é Reconstrução. Então vamos lá. Chegamos ao ponto de inflexão. É chegado o momento de romper as cordas da manipulação que nos mantinham atrelados ao sistema e conduzir a humanidade a uma nova realidade. Ou seria sair da ilusão e encarar a realidade? É hora de assumir o poder e as rédeas de nossa existência. Após tantas décadas de passividade, onde as narrativas e planos insanos avançavam sutilmente para que absorvêssemos e aceitássemos aos poucos uma agenda nefasta de desconstrução e destruição da sociedade, enfim, as consciências começam a despertar e perceber o jogo sombrio. Há que se entender que ser pacífico difere muito de ser passivo. Não devemos impor ao mundo nossa visão, mas é imprescindível que nos posicionemos de acordo com o que está em sintonia com nossos valores e princípios mais caros. Podemos e até devemos evitar conflitos, mas jamais compactuar com as injustiças. Nos fizeram acreditar que ser bonzinhos é o mesmo que ser uma pessoa boa, e não é. Ser bom implica em saber escolher as batalhas justas e enfrentar o combate com coragem, sem medo de condenações e opiniões alheias. O medo de parecer condenável aos olhos externos nos fez muitas vezes abrir mão de nossas convicções. E dessa forma, uma legião de pessoas benevolentes se manteve silente, pensando estar promovendo a paz, enquanto o mal avançava raivoso, embora fantasiado de vítima. Essa conduta falaciosa enganou a muitos de nós por muito tempo, porém, o momento da ruptura e da guinada chegou. Nossas consciências ampliadas enxergam boa parte da realidade que se esconde atrás das camadas de véus de utopia e desatinos de toda sorte que assolaram nosso amado planeta azul. Estamos prontos para a tarefa da reconstrução. Peguem as ferramentas e mãos à obra. Então vamos lá. Nossa, isso é uma coisa assim que está acontecendo, né, agora, nesse momento. E de uma certa forma, a gente fez parte, né, dessa desconstrução, porque por muito tempo a gente se deixou também enganar pelo sistema, né? Porque eles são ardilosos, eles vão de mansinho, né? A história da janela de Overton, que vai caminhando vagarosamente, aos pouquinhos, vai comendo pelas beiradas, né? E a gente vai entrando nas narrativas. E quando a gente despertou para esta realidade, para essa agenda nefasta, eles já tinham avançado bastante. Então, assim, o trabalho de reconstrução agora é mais vai ser mais trabalhoso mesmo, né? Não vou usar mais difícil, mas sim mais trabalhoso, mas bem possível e assim, tem muita gente fazendo, muita gente trabalhando nisso. A gente vê cada dia mais as pessoas acordando para os absurdos, né? Para o ponto em que a gente chegou, por isso que eu falo que é um ponto de inflexão, que a hora a gente tem que dar uma volta, né? E tem que dar de 180 graus, né? Virar realmente para voltar e começar a desfazer esse caos todo, que de uma certa forma a gente também acabou deixando acontecer, né? Então hoje a gente vê uma geração que não sabe nem, foi tão confundida com tanta narrativa que se infiltrou, né, nas bases da sociedade, nas escolas, hoje, desde escola de criança, as crianças já tentam enfiar certos conteúdos que são inadequados e que eles sabem, né, que aquilo vai causar confusão nos pequenos e vai interferir na formação da personalidade, na formação do caráter, porque eles entram bem com essas narrativas e com essas influências malignas
no momento da formação, daquele momento das referências, né, que vão formando a personalidade dos pequenos. E nas universidades, que é aquele momento que o jovem ainda, né, tá naquela coisa de hormônios, de rebeldia, então assim também é muito influenciável. E a gente já foi, porque quando a gente permitiu esse avanço do tal do politicamente correto, que nada mais é do que tentar impor pensamentos que não correspondem à realidade. Né? Porque hoje a gente vive, inclusive, um momento de dificuldade para se expressar. Né? A briga hoje em dia é pela liberdade de se expressar. E as pessoas, tudo o que elas taxam tudo de discurso de, né, proibido, né, por causa do tal do politicamente correto, que nada mais é do que o que a gente está vendo acontecer, quererem calar quem pensa diferente. E na verdade a liberdade de expressão ela existe justamente para haver essa diversidade, porque se você só aceita que fale quem pensa igual a você, isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é justamente para permitir que aquele que pensa diferente de você também possa se expressar. E a gente está vendo assim só um lado podendo sendo respeitado e todo o desrespeito sendo voltado para o outro lado. Então a gente está num momento assim de muito desequilíbrio e isso está fazendo também. E aí eles estão interferindo, né, interferiram nas bases familiares, desconstruindo famílias, desconstruindo valores importantes de família, né? Por isso que o que eles pregam hoje, né, principalmente com os jovens, que eles podem ser o que eles quiserem, quem pode ser tudo não é nada, pode ser nada também. E aí é fácil de você manipular. Quando você desconstrói a personalidade, você tira a identidade de uma pessoa, você pode moldá-la como você quiser. É como você pegar uma massinha de modelar, quem tiver com a massinha na mão, modela, faz o que quiser. E é isso que eles estão fazendo com essa juventude. Eles transformaram a juventude numa massa de modelar amorfa, que eles vão moldando conforme o que eles querem. Que é a tal da coisa de se identifica com isso, se identifica com aquilo, se identifica com formiga, se identifica com gato, com cachorro, com poste, com caneta. Quer dizer, você pode ser o que você quiser, então, você não é nada, você é uma massa sem forma que quem tiver acesso ao seu, quem conseguir controlar o seu mental, o seu emocional, vai moldar você do jeito que você quiser. Então é isso que a gente está assistindo. E às vezes a gente sente, né, uma sensação de impotência de ver como essas narrativas não correspondem à realidade e essas pessoas afirmando coisas que estão nítidas na frente delas e elas se negam a ver. Ou então foram. É assim, a impressão que a gente tem que teve uma lavagem cerebral lá, que eles simplesmente se transformaram em autômatos e eles não conseguem mais pensar pela própria cabeça, não conseguem enxergar o que a realidade ao entorno deles. Eles ficam repetindo coisas que não correspondem à verdade. Mas, e assim, o que nos dá um fôlego aí é que muita gente começou a trabalhar para sanar essa desconstrução e começar a reconstruir. E começar a voltar, a tentar fazer as pessoas enxergarem a realidade. Né? Não é você querer fazer a cabeça da pessoa para ela enxergar o que você enxerga, mas fazer com que elas consigam perceber que aquilo não é real. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista de uma artista aí famosa dos Estados Unidos, que fez, né, uma transição e tal, e ela falando que ela só fala nisso. É uma pessoa que parece que está querendo afirmar para ela própria que o que ela fez é certo, mas a expressão dela é de uma profunda tristeza. Então, como que uma pessoa faz um discurso de falar que a felicidade, que ela só se tornou uma pessoa feliz depois que ela tomou essa posição, e repete muito isso, que a impressão que dá realmente é que ela está tentando convencer ela mesma que ela fez a escolha correta. Só que a expressão dela mostra totalmente o oposto do que ela está falando. A pessoa está falando que está feliz, mas aquele olhar triste, os olhos são a janela da alma. Então você vê aquele olhar triste
aquele olhar carregado de peso, sabe? De infelicidade mesmo. Então, é isso que. E eles ficam repetindo isso, repetindo isso, repetindo, e algumas pessoas entram na narrativa e não observam a realidade. Porque é só você olhar para a expressão da pessoa, você vai ver que aquilo não corresponde ao que as palavras. A postura da pessoa, o olhar da pessoa, a expressão da pessoa não corresponde às palavras que estão sendo ditas. Então, a gente tem que começar, né? E o despertar é isso, você começar a entender como as coisas funcionam. Sair da narrativa, sair parar de dar importância ao que os outros pensam a seu respeito. Porque a gente chegou nesse ponto justamente por causa do medo do tal do cancelamento. Ai, se eu falar isso, ai, não sou politicamente correta. Ai, se eu falar isso, vão me condenar. E as pessoas perderam totalmente a autenticidade. As relações perderam a autenticidade. Então, muitas vezes as pessoas estão em grupos que elas não podem falar o que elas realmente pensam, porque com medo dos julgamentos alheios. Então, é complicado você estar. Agora, se você está num lugar que você não pode se expressar da forma como você pensa, que você não pode ser você mesmo, aquele lugar não é para você. E agora as pessoas estão se unindo por sintonia. Lógico que em alguns meios a gente tem que conviver, mesmo que a gente não se encaixe ali. Ainda hoje em dia, né, ambiente de trabalho, às vezes você não tem como mudar repentinamente. Você pode ir aos poucos migrando para um trabalho, algum ambiente que esteja mais na sua sintonia. Família também. E assim, Chico Xavier já dizia, né, que a reencarnação, né, uma encarnação nunca é de endereço. Então, se você está inserido ali, naquele núcleo familiar que não tem nada a ver com você, pensa totalmente diferente, você tem alguma missão ali, você tem algum trabalho ali, ou você tem algum aprendizado, alguma aresta para parar ali. Então, você não está ali por acaso. Então, ali é um ambiente que você vai ter que aprender a conviver. Então, esse também é um aprendizado nosso. Mas, justamente, um aprendizado também da gente respeitar e se fazer respeitar. Porque também, se você está num lugar que todo mundo pensa diferente, você está sempre abaixando a cabeça, sempre concordando para não ser mal interpretado, com medo de que as pessoas deixem de gostar de você porque você pensa diferente, você vai acabar adoecendo, né? Porque você vai estar sempre se reprimindo, e isso acaba afetando todo o teu sistema imunológico, inclusive, né? Te causando outros problemas de saúde e também você, assim, se você respeita, o respeito é uma via de mão dupla. Assim como você respeita, você tem que exigir que te respeitem. Né? Não é você entrar em conflito, mas é você, da mesma forma que você trata os outros com respeito, eles têm que te tratar com respeito, porque você tá, mesmo você pensando de forma diferente, né? É uma via de mão dupla, né? Então todo mundo que quer respeito tem que também respeitar. E às vezes a gente acaba se diminuindo, se encolhendo em caixinhas, com medo de se posicionar, com medo do que as pessoas vão pensar, mas assim como você respeitar, elas têm que entender que elas também têm que respeitar. E quem te ama vai te amar do jeito que você é. E sabe, se você é uma pessoa de bom caráter, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que faz o bem, né, para todo mundo. E é isso que importa. Porque tem muita gente que tem um discurso muito bonito, mas a pessoa em sociedade ela é arrogante, ela é intolerante, até justamente a pessoa que não aceita a opinião diferente, ela é uma pessoa intolerante. Então, se ela condena o outro porque pensa diferente e para ela só a opinião é o que conta, ela não avalia a pessoa como um todo, como aquela pessoa qual o caráter daquela pessoa, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa que tenta conviver bem com todo mundo, ajuda os outros, mas aí ela fala, ela pensa diferente de mim, então ela não presta.
né? Esse tem sido o grande problema, inclusive da gente conseguir sair desse caos em que a gente se enfiou, porque foram dividindo, né? Foram fatiando, né? A humanidade, separando entre brancos contra pretos, entre homens contra mulheres, entre gays contra héteros, entre pobre contra rico, entre patrão contra empregado, e foram dividindo, que é o tal do dividir para controlar, que é mais fácil, porque quando você vive, as pessoas ficam ali inseridas, né, se degladiando ali, brigando, sempre voltadas para o conflito, e não vê o que eles estão fazendo, né, enquanto as pessoas estão distraídas ali no conflito. E eles estão tomando conta e dominando tudo. E essas pessoas, e assim, falando do sistema, né? Que a gente às vezes fica pensando, né? Poxa, mas como que tem pessoas que defendem certas coisas que não é possível que elas não estejam vendo que estejam erradas, ou coisas bem erradas que estão na cara de todo mundo. E infelizmente tem gente que se vende por pouco, porque pensa que dinheiro, status são as coisas mais valiosas na vida, e não são. Né? E elas não sabem, elas não se. Não, quem se envolve, né, com esse lado que só visa o poder, né, com os controladores, que são poucos. E eles, na verdade, as únicas pessoas que importam para eles são eles mesmos, né, o núcleo deles. O resto que está ali, que acha que faz parte, porque está ajudando, que está, né, contribuindo com eles e tal, espalhando as narrativas, eles deveriam ter consciência de que eles são descartáveis. A hora que eles não tiverem mais utilidade, eles vão ser descartados, porque a finalidade, essas pessoas elas são usadas, elas não são queridas por eles. Elas são meros instrumentos. Então, é por isso que às vezes eu olho para essas pessoas que estão fazendo tanto mal para a sociedade e a gente pensa, tem que ter compaixão, porque a hora que elas acordarem, né, a hora que elas perceberem, já não tem mais volta, elas já foram descartadas. E elas vão ter que arcar, né, a cada um segundo suas obras, cada um vai ter que arcar com as atitudes que praticou, né. E então, e assim, talvez, e é o que eu falei do outro texto, que é assim, e pra gente não importa, a gente não tem que torcer para a pessoa se dar mal, né, aquela história de ver o vilão pagar pelos erros dele, porque a gente sabe que a lei do retorno vem. Tudo que você planta, você colhe. Né? Você não vai plantar flor e colher fruta. Né? O que você planta, você vai colher. Então a gente sabe que eles vão receber. E não importa pra gente o que vai ser. Porque de toda forma a gente sabe que vai ser uma colheita bem triste. Eles vão penar bastante. Então, né, isso não é problema nosso. O que importa é a gente ficar firme nas nossas escolhas, né? A gente ter confiança, ter certeza de que a gente está trilhando o bom caminho, que a gente está escolhendo as boas batalhas, que a gente está trabalhando para a reconstrução de uma humanidade mais saudável, mais amorosa, né, mais gentil e mais justa, principalmente, porque a gente está vivendo assim numa injustiça que às vezes é revoltante até, mas a gente tem que entender que tudo está caminhando, tudo está acontecendo justamente para auxiliar que mais pessoas percebam, porque as coisas estão sendo expostas de uma forma tão clara que hoje em dia não tem mais como você ter dúvida. Então, quem é da luz vai escolher a luz. Quem não é, vai escolher o outro lado. E tá tudo certo, a escolha de cada um, é livre-arbítrio. Graças a Deus a gente tem aqui essa possibilidade, né? Porque assim, a luz, ela nos dá o direito de escolher. Né? A sombra aprisiona, mas quem escolhe está se libertando justamente. Né? Mas a luz te dá a possibilidade de escolher o lado. Né? Ela não te manipula.
para te enganar, para te cooptar. Ela te deixa livre para escolher. Então, infelizmente, tem gente que se deixa manipular e acaba caindo para o outro lado. E em algum momento a evolução chega para todo mundo. Só que uns vão demorar mais, outros menos, né? Quem já percebeu, já acordou aí para entender como é que as coisas funcionam, já está se mobilizando, trabalhando para sair aí quebrar os grilhões e percorrer um caminho de liberdade, de reconstrução, de bondade, de justiça. E outros vão continuar aí. Muitos ainda vão achar que estão fazendo, né, que o certo, porque muitos aí seguem ainda enganados, né, na ilusão, presos a essa ilusão de que eles são virtuosos, que eles pensam no bem de todo mundo e, na verdade, estão só aí caindo no canto da sereia, porque estão, na verdade, afastados da verdadeira energia do universo, energia divina, energia da luz, né? Porque todo aquele que se acha, né, acima da justiça, acima da que se acha melhor que os outros, que acha que só ele tem razão, que é o dono da verdade, essa pessoa não tá trilhando um caminho de benevolência, né? Porque é justamente por mais que eu discorde de alguém e assim as pessoas que são assim que estão nessa sintonia, a maioria também, por mais que às vezes a gente fique chateado com as coisas que a gente vê, por mais que a gente discorde, a gente entende que o caminho de cada um é individual e a gente tem que respeitar. Mesmo às vezes das pessoas que a gente convive, das pessoas que a gente ama, do nosso núcleo familiar, às vezes a gente, por mais que se entristeça de ver a pessoa trilhando um caminho que você sabe que não vai dar num bom lugar, mas a gente tem que respeitar e saber que aquela é a escolha daquela pessoa e a gente não pode interferir, né? E a gente continuar aí fazendo o nosso, né? Porque o que a gente tem que trabalhar, né, para deixar aqui, né, para o planeta. A gente espera, né, passar, né, para a quinta dimensão. Lógico, a gente está trabalhando para isso, mas a gente tem que trabalhar justamente para deixar aqui boas sementes. Que esse é o nosso papel aqui, né? A nossa missão é tentar melhorar um pouquinho o mundo, tentar reverter, né? Cada um com um tijolinho ali, tentar reverter, reconstruir o planeta de uma forma mais saudável, mais amorosa, porque esse é o nosso legado aqui, né? A gente veio para deixar realmente boas sementes para que deem bons frutos e que a humanidade volte, a gente possa voltar a chamá-la de humanidade mesmo, porque tá difícil hoje em dia, né? Com essa desconstrução toda que houve, as coisas perderam um pouco o senso, perderam a real, saíram da realidade, né? A ponto de você, às vezes, não poder apontar um fato, um fato que está ali na frente, na cara de todo mundo. Mas eles desconstruíram a realidade de uma forma que aí às vezes você é agredido por estar mostrando um fato. Que as pessoas simplesmente estão muito confusas. Então esse é um trabalho que a gente está tendo aí que fazer de tentar reconstruir, trazer as pessoas de volta para a essência humana. Que foi isso que a gente acabou perdendo com o tempo, né? Entrando nessas narrativas assim distópicas até, né? Da gente ver hoje absurdos, né? Como que um ser humano chega e fala que ele não é um ser humano, que ele é um gato, que ele é uma formiga. Sabe? É
demais, né, para a cabeça da gente. É assim, é você e aí o problema é assim, se a pessoa quer viver que nem formiga, então tá, vai lá, vai viver na grama, vai comer folha, tudo bem, desde que ela então vá viver de acordo com o que ela está falando, né? Agora, ela fala que ela é uma formiga, mas continua vivendo da forma como ser humano, alguma coisa aí não tá certa. Ah, você quer ser formiga, então você vai lá, você vai viver na grama, vai comer folhinha, vai comer outros bichos, sei lá, outros insetos, alguma coisa assim, entendeu? Então, para ver como as pessoas é só narrativa, porque elas, no fundo, elas sabem que aquilo não, não corresponde à realidade. E é justamente para causar o caos, para causar a confusão. E aí, quando você esfrega essa verdade na cara da pessoa, de que realmente ela não é aquilo, aí você é que se torna o vilão. Então, é isso que eles estão tentando. Parece que assim, destruir as pessoas que têm um raciocínio lógico. E é esse trabalho que a gente está tendo agora, para voltar a trazer a realidade, né, que os fatos, né, possam ser realmente valer a nossa realidade, ser a realidade que as pessoas, mesmo que você não queira aceitar, mas essa coisa de parar de querer impor. Por exemplo, eu não vejo a pessoa como formiga, então eu sou condenada, e aí eu tenho que aceitar uma realidade que eu estou vendo que não é. Então é essa loucura que o mundo está tentando justamente está fazendo para criar o caos mesmo, né? A ponto de você se questionar e falar, nossa, mas eu não estou vendo ali uma formiga, é uma pessoa. E você é tão condenado que você começa a se questionar. Então é esse caos que eles tentam fazer. E quem é mais influenciável acaba entrando nessa, né? De falar assim, ai, mas qual o problema de eu concordar, de eu ver? Não, você não está vendo aquilo. Tudo bem, você respeita que a pessoa queira ser aquilo, mas ela tem que respeitar que você tenha a sua visão de mundo e tá tudo certo, cada um na sua. E a gente está num desequilíbrio aí, né? Porque justamente os que pregam essas distopias, essas maluquices, são muito barulhentos, eles não são a maioria, mas eles são muito barulhentos e eles acabam parecendo que são tem mais influência, que tem mais o controle do que quem vive a realidade. Né? Então, o nosso trabalho é esse, né? Um trabalho de tentar agora desfazer todas essas falácias aí e assumir aí um trabalho de reconstruir a sociedade, de reconstruir os valores morais que foram perdidos também, inclusive porque as pessoas que foram cooptadas, foram auxiliadas para ter visibilidade e para manipular a opinião pública, né? Então eles têm o controle, por exemplo, da mídia, então eles têm uma visibilidade grande, que coisas que assim que pessoas normais, assim vocês, a gente não tem um alcance grande. Então nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, não literalmente, é um trabalho de forma figurada, de formiguinha, assim, de aos pouquinhos, e cada um fazendo o seu papelzinho, colocando o seu tijolinho ali, a gente conseguir reconstruir a sociedade de uma forma mais saudável e justa, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.